O pessoal que se liga aqui nas redes do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, aqui o professor Tiago falando mais uma vez. E nós estamos aqui, nessa nossa tarefa de levar adiante o nosso evento, nesse formato emergencial, mas necessário para esse cenário tão difícil que estamos vivendo no nosso país e no mundo como um todo. Mas nós seguimos com a esperança crítica, né, lutando e criando espaços de resistência, porque nós, educadores e educadoras, aprendemos que é assim também que construímos a nossa vida. E dentro disso, estamos aqui hoje com muita satisfação recebendo duas professoras que vão falar um pouquinho de uma obra que elas estão lançando e que tenho certeza que vai interessar para aqueles e para aquelas que têm no pensamento de Paulo Freire uma referência. Eu quero cumprimentar então a professora Ana Baldo. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Tudo, obrigada. E também quero cumprimentar de forma muito especial a professora Elisete Garcia. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo certo. Sejam muito bem-vindas. Nós aqui, então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma iniciativa que vocês tiveram que acabou redundando num livro. Tá? Vamos contar um pouco para as pessoas, então, do que nós estamos falando, qual é essa obra, como é que ela surgiu, né? Ela é resultado de qual percurso das vivências acadêmicas, profissionais, militantes, de docência, enfim. Nós estamos falando aqui, depois nós vamos mostrar, e vai ficar na descrição também desse vídeo todas as informações, mas nós estamos falando aqui então do livro Paulo Freire, Uma Introdução ao Seu Pensamento. Da onde saiu esse livro? Eu falo, Elisete fala. Olha, Fala, Ana, e já são, fala são as um autoras. pouquinho de ti antes de Isso falar aí, do livro, né? isso aí. É. Pode deixar. Uh, eu sou erechinense, né? Eu fiz uma pós-graduação, uma Ana? especialização na UFES. Oi. Ah, Eu para estou, mim eu estou, cortou. eu estou te ouvindo, Ana. Pode ir, tranquilo. A Ah, internet é isso beleza. mesmo. Vamos embora. Tá bom. Eu fiz uma especialização na UFES em processos pedagógicos na educação básica, que inclusive me deu uma ótima carga, assim, na linha pedagógica, assim. E agora entrei no mestrado em educação pela UERGS e a Elisete é minha orientadora no mestrado em educação da UERGS. Ela é da URGS, mas ela está como colaboradora no nosso mestrado. E a nossa temática é pedagogia do movimento, contribuições para a escola pública de educação básica. Então, obviamente, um dos nossos teóricos, um dos mais utilizados, é o Paulo Freire. E aí a gente sempre conversa a respeito dele. E alguns amigos que eu tenho e que não são da área acadêmica e nem da área educacional me questionavam às vezes, tá, mas quem é esse tal Paulo Freire aí que a direita tanto bate, a esquerda tanto defende, né? Eles tinham essa curiosidade. E aí eu sempre conversava com a Elisete de como é que eu poderia responder essa pergunta para eles, como é que nós poderíamos responder essa pergunta, sei lá, com uma indicação de alguma obra, alguma coisa assim. E a gente acabou percebendo que, fora os livros de Paulo Freire, as obras que são pensadas e trabalhadas na linha de trazer o Paulo Freire para ser conhecido, elas acabavam sendo muito extensas, densas, enfim, para esse tipo de público. Né? Então, o que acontece? A gente pensou assim, tem que ter alguma obra que seja simples, né? Sem barreira linguística, que seja objetiva, mas que, de forma simples, mas não simplista, traga as principais ideias e o principal do pensamento do Freire. Então, a gente meio que começou a pensar em como a gente podia fazer isso. Aí a gente começou a escrever meio... vamos escrevendo, depois a gente vê o que faz com isso. No decorrer do caminho, a gente acabou percebendo que aí a gente trabalhou com uma ideia de resenhas comentadas, digamos, né? De algumas obras, as principais, as mais citadas, as mais comentadas do Freire, mas assim, não de uma forma fixa sabe, quadradinha ali, rotulada, assim, de uma forma mais flexível. E aí, nisso, quando a gente acabou de fazer esses escritos, a gente percebeu que, na verdade, a obra ela não seria especificamente focada apenas para esse público que nunca teve um contato ou que teve um contato mínimo assim com a obra do Freire, e que a gente poderia
também dividir esse trabalho com pessoas que queiram revisitar a obra do Freire, que queiram fazer uma leitura dinâmica, que a gente trabalhou muito baseada assim em citações, né? A gente trouxe bastante citações assim para que não ficasse de fora a versão que Freire traz do seu pensamento, né? Então a gente selecionou alguns trechos que a gente achava que trazia os pontos mais significativos de cada obra a respeito do pensamento dele, e para dias de comprovação, digamos, a gente trouxe bastante citação, inclusive de cada capítulo, entre um capítulo e outro, a gente selecionou uma citação específica, assim, para trazer, né, de cada obra, né, tipo, por exemplo, na importância do ato de ler, então a gente selecionou um trecho da importância do ato de ler para trazer, justamente para dar essa primeira ideia do que vai ser trabalhado naquela obra. E assim sucessivamente, e no final a gente também deixa uma citação, para reflexão e numa tentativa de instigar para leituras posteriores, né? De Freire e de quem escreve sobre Freire. Complementar essa parte que a Ana falou, que quando a Ana sentiu mais essa necessidade, que ela vinha nas nossas conversas, nas nossas aulas, e ela dizia, Paulo Freire muito acadêmico, ela vinha se questionando e problematizando isso. Eu, sim, nós estamos na academia. Mas aí quando tu enxerga que na sociedade as pessoas que nunca leram Paulo Freire levantam uma bandeira para dizer fora Paulo Freire, então a gente pergunta assim: o que está acontecendo que a academia se isolou e nunca chegou, as pessoas terem a capacidade de carregar uma faixa dizendo isso sem ter lido Paulo Freire, e pessoas que dentro da universidade às vezes leem um livro e dizem que leram a obra de Paulo Freire e dizem que leem. Então, assim, essas coisas começaram muito porque a gente participa dos cafés com Paulo Freire, a gente é militante que carrega Paulo Freire na nossa bagagem, na nossa luta. E aí, às vezes, a gente não enxerga fora da nossa vida, assim, como que ele é olhado e que necessidades a gente tem de problematizar com a sociedade. Então, essa foi um pouco a nossa ideia de não deixar a academia de lado, mas também, assim, por exemplo, meus alunos da graduação, quando eu peço para ler um livro, eles dizem assim: ah, mas tem tantas páginas, né? Então a gente está tentando também mostrar a complexidade da obra, mas que eles podem começar até. A gente não começou pela pedagogia do oprimido, que muitas vezes as pessoas começam a ler pela pedagogia do oprimido, e daí elas sentem uma complexidade ou um tempo muito longo, né, da obra de Freire e param de ler. Então a gente já começou por uma outra estratégia, né? Então, isso que a Ana provocou em mim fez essa reflexão, a gente pensar por que Paulo Freire está sendo odiado por algumas pessoas que não conhecem ele e por algumas pessoas que conhecem e não sabem defender, que acham que conhecem. Quem de nós não viu, assim, nós três aqui, não viu as pastas na escola, nas jornadas pedagógicas, nas reuniões, uma mensagem de Freire, assim. E ainda as pessoas leem aquela mensagem e pronto, fica por aquela mensagem, como se todo mundo tivesse compreendido aquilo que está escrito, ou como se fosse sim um livro de mensagem, como se Paulo Freire fosse um livro de mensagem, né? Então, ele traz uma mensagem forte de vida, de resistência, de luta, sim, mas Paulo Freire precisa ser pesquisado, precisa ser estudado. Então, a gente pensou que essa introdução, revisitando 6 das suas obras, é com esse propósito. E claro que o convite é bem explícito, que todos a partir desta, né, visitem a obra, né? Nós não queremos aqui retirar a importância da obra de forma alguma. Tem que visitar a obra, ler a obra, mas de uma forma assim, um começo, um recomeço, né? Essa foi a ideia, né? Assim. E aí, a gente pensa. Opa, desculpa, Ana.
Não, não, eu só ia complementar que a gente pensou Claro. ela assim como um ponto de partida, né? E não como um Uhum. fim em si, né? Ela é um ponto de partida para instigar leituras posteriores, né? Uhum. Não, e aí a gente precisa colocar também esse contexto histórico que vocês estão acho que pegando muito bem, que é a ideia de um ataque público ao legado de Paulo Uhum. Freire, que vem de um certo segmento que tomou uma dianteira política, né, na conjuntura atual do país e que elege Paulo Freire. Inclusive, nós sabemos que no plano de governo eleito em 2018, nós temos lá explicitamente a ideia de expurgar Paulo Freire da educação Uhum. brasileira. O verbo é esse, né? Tá escrito. E por outro lado, acho que nos cabe aqui também problematizar um uso que eu tenho chamado gelatinoso, um uso impreciso da obra de Paulo Freire, por Isso. pessoas que se dizem próximas do autor, mas que muitas vezes não passam de um uso de chavões, como acho que o exemplo Uhum. da pasta, né, ou até mesmo de alguns planos político-pedagógicos de algumas escolas, que são Uhum. recheados de citações de Paulo Freire, que na prática nós sabemos que muitas vezes muito pouco é feito. Então, é um texto que eu acho que a gente está compreendendo o esforço das professoras de partirem de uma problemática de pensar o Freire não numa dimensão academicista, mas também de não desprezar o rigor de suas obras. Por isso, as Uhum. fundamentações, as citações. Né? Eu vou compartilhar aqui para que todo mundo possa, pelo menos, dar uma olhadinha, né, na capa do livro. E aí eu vou colocar aqui e a gente vai continuar aparecendo e vai aparecer a capa aí. Bom, vocês devem estar observando já, né? Então, este aqui é o livro, a professora Ana já tinha mostrado ali, mas então está aqui o livro, né, a capa dele, mesmo uma ideia de introdução ao pensamento, que é um pouco as professoras estão recuperando aí. Como é que o livro Uhum. está? Eu queria perguntar para vocês agora, para as pessoas que têm essa curiosidade de estar conhecendo o trabalho de vocês, como é que o livro está organizado? Assim, a professora Ana já mostrou um pouco ali, né, um pouco da formatação, da ideia das citações, mas ele é por capítulos, ele tem um texto mais ensaístico. Como é que ele está organizado? Assim? Vamos dar um panorama geral para as pessoas conhecerem a obra. Vai lá, Ana. A gente iniciou com algumas primeiras palavras, né? Uma introdução colocando qual era o nosso intuito com a obra e de que forma a gente trabalharia com ela. Então, como eu disse antes, ela é em forma de resenhas comentadas, né? Não fixas, mas assim com espaço para comentários nossos a respeito daquilo que a gente está trazendo. Então, a gente selecionou a importância do ato de ler, a Medo e Ousadia, que o Freire traz em forma dialogada com o Ira Shor, né, professor estadunidense, o Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Indignação. Cada obra recebe um capítulo. Cada obra recebe um capítulo com as suas principais, com os principais destaques que a gente compreende que tenha na obra do pensamento de Freire. A ideia, por exemplo, assim, na importância do ato de ler, a gente traz muito a questão de como é que o Freire enxerga a leitura, né? Não a leitura pura e simples decodificação da palavra escrita, né? Mas essa leitura que seja uma leitura de texto e contexto, né? Uma leitura que analise as realidades com o intuito de reescrevê-las. Aí depois, no Medo e Ousadia, a gente, então, selecionou assim alguns diálogos entre o Freire e o Shor que trazem análises importantes assim que a gente entendeu como importantes sobre o cotidiano da sala de aula, né? Porque o livro é bem específico, assim, ele é meio Deus ao dia o cotidiano do professor. Então, ele é bem o cotidiano da sala de aula, assim, né, nos diálogos dele. E, inclusive, eles trazem ideias de algumas possibilidades de se reinventar enquanto educador, né? De trazer novas formas de trabalhar. E nessa obra também o Freire volta a essa questão de utilização da leitura, mas uma leitura pura e simples, né? Não uma leitura contextualizada, uma leitura ligada à realidade com o intuito de transformá-la. Aí, na sequência, a gente trabalha a educação como prática da liberdade. Nessa obra a gente fala um pouquinho sobre a fase de transição ali que o Freire cita, né, do período ali vésperas de golpe militar em 64,
E aí a gente traz os estágios de consciência, né, do Freire, a intransitividade, transitividade ingênua e a transitividade crítica, né? E de como, para superar essa transitividade ingênua, é necessário uma educação libertadora, problematizadora, uma educação crítica, uma educação contextualizada, que parta da realidade e que busque transformar essa realidade. E quer falar um pouco, Elisete? Sim, posso falar. Na sequência, então, daí do livro nós temos a pedagogia da autonomia, mas eu vou deixar para falar junto com a pedagogia da indignação. Eu vou falar da pedagogia do oprimido. Essa obra, ela foi prefaciada por Hernani Maria Fiore, que foi em 1967. E foi escrita, como Paulo Freire diz nas primeiras palavras, foi escrita como resultado de 5 anos de observação no exílio. E como resultado também dos anos de experiência que ele teve no Brasil, né? Então, a gente é uma obra que é muito importante para nós educadores brasileiros, né? Que ele vai situar toda a experiência dele e ele vai trazer temas importantíssimos, né? Que os temas do oprimido, do opressor, a sua superação, a educação bancária, quando a educação é bancária, quando a educação é libertadora, a inconclusão do ser humano, a dialogicidade, as questões dos temas geradores, a alfabetização como um processo de conscientização. Então, assim, ele é uma obra que, sem dúvida, ela é muito importante para todos nós, né, educadores, ou quem está se formando, quem quer conhecer também Paulo Freire. E na sequência, a gente tem a pedagogia da autonomia. A pedagogia da autonomia foi pensada mais para, a gente pode dizer que foi pensada mais para educadores e educandos que estão em processo de formação, não só para quem está em processo de formação nas universidades, foi pensado para educadores populares, mas tem um foco de trazer à tona essa questão dos saberes necessários a uma prática educativa libertadora, né? Então, dá para se dizer que essa obra, Pedagogia da Autonomia, é uma das obras mais lidas na universidade. E aí que a gente também se pergunta, ela é lida às vezes como um manual, né? E ela não é assim tão discutida, reinterpretada, e a gente também quer problematizar isso, né? Que ela é uma obra importante de ser lida, mas ela não pode ser lida assim sozinha, porque tá certo, Paulo Freire vai recuperar muitos do que ele disse nos últimos anos, nas entrevistas, está nesse livro. Inclusive, é o último livro que ele publicou, né? Depois, Pedagogia da Indignação, ele estava escrevendo quando ele partiu, quando ele nos deixou. Então, a sua esposa, né, a Ana Maria, ela, ela vai terminar o livro, né? Então, assim, ele também tem uma importância que é o livro que ele estava escrevendo quando o que ele tinha, o que ele estava pensando, né? Até a primeira capa dele é uma capa assim com vários escritos, depois ela foi reeditada, né? A primeira capa do livro. Então, assim, a gente recuperou essas obras e não só no sentido cronológico, né? Até para problematizar um pouquinho esse sentido cronológico, porque Paulo Freire ele vai retomando a fala dele, a escrita, e ele diz: eu convido vocês, né? Na pedagogia da autonomia tem uma passagem ali que ele diz: esses são alguns saberes, espero que vocês escrevam outros, né? Ou que vocês tragam outros. Então, assim, ele sempre nos convidava ao diálogo, ele sempre se colocava como esse pesquisador, esse sujeito inserido, histórico do mundo, né? Então, ler as suas obras significa se colocar nesse contexto que nós estamos e tentar interpretar e contextualizar o que ele também escreveu no seu momento. Sim, e é interessante porque a aposta do livro, que foi feita aqui pelas autoras que nós estamos conversando, ele dá conta, então, como nós estamos percebendo também, de uma ideia de apresentar a obra do autor na sua rigorosidade, no seu compromisso político, e também criar isso, pelo que nós estamos percebendo, e isso torna
muito interessante o trabalho, a partir de uma linguagem que não substitui a própria leitura do Paulo Freire, né? Mas que leva até a leitura, convida, e também para as pessoas que já conhecem o Paulo Freire, é uma oportunidade de revisitar algumas obras, inclusive obras que muitas vezes elas acabam não tendo uma presença tão significativa no debate freiriano, e são obras importantes, como a própria obra Educação e Mudança, né? Então, acho que são lugares assim interessantes que a gente vai percebendo. Para a gente ir fazendo o encaminhamento da nossa conversa sobre o livro Paulo Freire, uma introdução ao seu pensamento, para as pessoas que quiserem conhecer o trabalho de vocês, como é que elas acessam o livro? O livro ele está disponível. A princípio, ele já está disponível no Clube de Autores, no site do Clube de Autores. Pesquisando lá pelo nome, ele aparece. No Agibook. E está agora num processo, é um processo que demora um pouquinho mais, ele leva até 30 dias, mas ele já está no percurso, então eu acredito que provavelmente nessa semana ou na próxima semana ele já vai estar em umas livrarias que são conveniadas, né? Amazon, Americanas, Cultura, Mercado Livre, Estante Virtual e Submarino. E, gente, esqueci de falar, ele tem formato impresso e ele também tem formato e-book, Ah, ótimo. né? Isso. E aí, então, e-book, então, tem no Google Play, na Amazon, na Apple. Acho que são essas as livrarias e lojas parceiras que Não, estarão mas com a nossa obra. em vários lugares. E também nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, né, algumas dessas informações que as professoras estão trazendo, para as pessoas que nos assistirem, ficarem curiosas. Eu acho que vale a pena, sim, ter um contato com essa obra, que é uma obra, ela é 2020 ou 2021? 21. É 21, né? É 21. Eu pergunto porque como nós estamos ainda né, chegando agora no Aham. quarto mês, é muito comum, nós estamos lançando obras 20 também, mas ótimo, uma obra 2021, uma obra, portanto, extremamente atual, está chegando agora para contribuir com o debate, e é muito interessante, acho, para as pessoas que estão se aproximando da literatura freiriana, para aqueles e para aquelas que querem ler Paulo Freire sem preconceitos, me parece importante não para o Paulo Freire, mas para qualquer autor e autora, até porque, por mais importantes que sejam, nenhum autor, nenhuma autora vai ter todas as respostas. Aliás, o mais Uhum. interessante muitas vezes é a gente aprender a fazer as boas perguntas com as leituras, É. mais do que respostas, né? Porque cada pessoa vai reinventando dentro da sua experiência de vida, da sua intervenção profissional e por aí vai. Muito bem, professoras. Acho que conseguimos passar uma ideia razoável da onde brotou o livro. É uma parceria orientadora-orientanda, que sempre é muito interessante, muito legal. Quero parabenizar isso na qualidade também de quem orienta trabalhos. É muito legal ter essa parceria sempre que possível. Acho uma iniciativa muito legal, que vem de uma inquietação de uma professora, né, no caso da Ana, que chega e diz, puxa, mas vamos tentar pensar algum projeto que, né, dê Uhum. um outro lugar para essas leituras. Né? Então, isso é bem legal. Uhum. O que teríamos para destacar para a gente ir encaminhando a nossa conversa? Mas vocês gostariam de deixar assim registrado para as pessoas sobre o livro? Eu posso fazer uma leitura de uma das citações, Pode, claro, se me permite. claro. É uma citação da Educação como Prática da Liberdade. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Toda relação de dominação, de exploração, de opressão já é em si violenta. Não importa que se faça através de meios drásticos ou não. É a um tempo desamor e óbice do amor. Óbice ao amor na medida em que dominador e dominado, desumanizando-se o primeiro por excesso, o segundo por falta de poder, se fazem coisas, e coisas não se amam. Então, acho que a gente tentou, assim, trazer dentro do pensamento do Freire, assim, essa visão, assim, mais social que ele tinha, né? De realmente, assim, chegar e fazer com que o oprimido não tenha uma visão fatalista da sua realidade, mas sim uma visão que o faça perceber que ele pode transformar essa realidade, né? E que não o coisifique, né? Que não o faça se tornar assim
um mero objeto. E permitir e possibilitar que as pessoas que não estão na academia também tenham acesso. Então, por isso a escolha também da onde publicar o livro, né? Quando eu fiz pedagogia, e quando eu fazia pedagogia, eu queria ler Paulo Freire. E eu lembro que uma professora colocou um polígrafo, uma cópia de um capítulo. E daí eu disse, mas é um autor brasileiro, a gente podia ler o livro, né? Me lembro assim, como se fosse hoje. Ela disse assim: ah, mas se tu quer, vai ler, busca por ti. E aí eu me indignei e eu li, assim, eu trabalhava 40 horas como educadora, estudava à noite e eu pegava no fim de semana e lia, comprava, guardava o dinheirinho e comprava os livros de Paulo Freire. Porque naquela época eu não, a universidade, e eu lembro de ir na biblioteca e ter muito poucos livros de Paulo Freire, e eu questionar isso também, né? Mas não tem livro na biblioteca. Então, assim, eu lembro que um dos primeiros livros que eu comprei, até eu não sei quantos livros de pedagogia do oprimido eu já comprei, porque eles sempre vão fui emprestando, né? E eu fui emprestando, daí eu tenho que comprar o outro para repor, né? Aí agora esse aqui eu guardo, porque esse aqui eu não empresto mais para ninguém, quer dizer, eu vou comprar outro. Então, assim, Aprendendo com o Pedro. dentro que esse eu vou guardar, assim, porque tá todo assim anotado, né? Que daí faz parte da minha trajetória. Mas daí eu compro para o outro, para outra pessoa. Então, assim, depois, numa especialização também, uma professora disse para mim: para de ler Paulo Freire é muito tupiniquim. Daí eu disse: mas eu gostaria de ler quem é tupiniquim e não só ler autores europeus e tal, né? Então, assim, só que muitas vezes isso ia acontecendo e esses professores não liam Paulo Freire, mas negavam para gente. E eu tive que ler Paulo Freire sozinha, né? Muitas vezes, sozinha, assim, e descobrindo Paulo Freire na minha militância, na minha inquietude na escola, né? Então, assim, eu acho que a academia, ela é um espaço que a gente precisa possibilitar essa pluralidade de ideias, e se um aluno chega para pedir para ler um autor, como que os professores não possibilitam, né, assim, que esse aluno vá adiante para ler um autor, né? Então, eu acho assim, eu carrego comigo essa, essas situações que aconteceram, e para não fazer, né, igual. Então, assim, aquilo que a gente que foi uma negação para a gente, ou que não abriram as portas, que a gente possa abrir porta para os outros alunos. Então, assim, é nessa ideia que a gente também quis possibilitar que esse livro chegasse para outros lugares, para outras pessoas, né? Que não para quem só para quem, mas para quem está na academia também, que encontra resistência. A gente acha que não, mas tem muita resistência dentro da academia. Para um fórum de Paulo Freire, eu fiz uma busca nas bibliotecas de algumas universidades para ver quantos livros se tinha de Paulo Freire. Acabei que não pude participar naquele momento, e se encontravam muito poucos livros de Paulo Freire na biblioteca das universidades. Então, assim, nos próprios cursos de pedagogia, ele muitas vezes não é mais lido, né? Ele é retirado das referências bibliográficas. Então, a gente tem tido uma situação de rejeição em muitos cursos, né, de licenciatura. Então, quem sabe ele indo por outras vias, outros viés, a gente não precisar contar só com a academia, né? Mas a gente precisa da academia também, né? Maravilha. Não há dúvida. Na verdade, a questão é como nós disputamos esse espaço no melhor sentido do termo, né? Isso que é a importância. Pois bem, acho que nós tivemos aqui uma conversa agradável, conseguimos visualizar e, pelo menos, atiçar a curiosidade, imagino, das pessoas de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem conversando conosco e deixar no horizonte a possibilidade de vocês estarem acompanhando o nosso evento e permanecerem, né, sempre em diálogo com essas questões, que me parece que esse é um campo que ainda precisa bastante de uma presença qualificada no debate acadêmico, na escola, nos movimentos sociais, né, todos os espaços de resistência. E, inclusive, o nosso fórum ele tem esse lema, desde o ano passado, que nós tivemos que adiar em virtude da Covid, que é educar é existir e resistir.
E a É produção isso de uma aí. obra, e uma produção de uma obra sempre é também um ato de resistência e de existência. Muito Hum. obrigado. Com Sim, você aqui, então. Oi. nós enviamos carta pedagógica para o Ah, Paulo, né? A gente vai que fazer. bom, professora Ana, que bom, fico contente. Não, vai ser ótimo. Nós vamos tentar fazer uma experiência que é nova para todo mundo, né? Um fórum de educação popular virtual, mas vamos tentar fazer da melhor forma e pelo menos gerando registros e conteúdos como esse, que também, de certa forma, a tecnologia nos permite, né? Hoje, com alguns contratempos, mas bom estarmos juntos e juntas, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Conversei aqui com a professora Elisete, com a professora Ana, e nós seguimos então com as programações aqui do nosso 22º Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire.